Ouvinte estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas lacradoras dessa podosfera, como vocês passaram essas semanas? Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Tô aí, firme e forte, não sei se tão forte, mas firme, não sei se tão firme também. Tá uma merda! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tinha outras agendas aí na vida, né? Se você acredita em aromaterapia, benzimento com cachimbo, curas estelares e que os deputados bolsonaristas super lacraram pra cima do Haddad essa semana, olha, esse é podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou Chu, sou futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte estrelinha do céu desse país de expiação. A gente não pode se dar o luxo de pegar uns frila que as merda acontecem em escala incontrolável, né? É pouco. Já estamos praticamente há um mês com a tragédia climática do Rio Grande do Sul sem dar trégua. Teve aí a cassação do... que foi pro vinagre. Teve o Haddad essa semana atropelando o bolsonarista em audiência na Câmara dos Deputados e muito mais. Isso aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. Só que o que não teve foram as nossas leituras energéticas semanais. E a gente vai fazer isso agora pra entender o que vem por aí na próxima semana. Bora lá? Vamos tirar nosso animal de poder. Espírito da Pantera. Caceta, ouvinte estrelinha. Você é o bichão mesmo, hein? A Pantera é conhecida como símbolo de poder e mistério. Ela nos lembra que a verdadeira força vem de dentro e que a coragem é necessária para enfrentar o desconhecido e superar obstáculos. Essa carta então sugere que o governo federal precisará agir com ousadia e determinação essa semana. E especialmente ao lidar com questões complexas e possivelmente controversas, que é prato cheio pra quem? Vocês sabem, né? Não pedi a tua opinião. Recado intuído pro senhor Lewandowski, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro precisa se atentar para a resolução de questões que foram evitadas pela pasta e agora precisam ser enfrentadas. A energia da Pantera sugere que haverá desafios, bem carne de pescoço essa semana, mas também indica que a pasta tem força necessária para superá-los. Sabe o que mais? Eu vou dizer que mais uma vez veio uma energia muito forte aqui com a Pantera de uma revisão e reforço de estratégias de segurança interna. Isso pode envolver operações coordenadas com outras agências e implementação de novas tecnologias para a Polícia Federal, por exemplo. Vem mais um recado também, esse específico pro... Cachorro do Supremo. Xande, meu filho, você precisa parar de adiar a conclusão dos inquéritos que envolvem o... e botar um ponto final nessa história. A energia da Pantera vem dizer que já passou da hora disso acontecer, hein? Vamos tirar nosso mestre ascensionado. Peleuri Virgo, eu sou a prosperidade. Ui! Eu sou um imã do dinheiro. Esses são os dirigentes dos elementais gnomos. Essa semana temos energias favoráveis para o governo no setor da economia. Aqui tem um recado pro presidente Lula, que precisa colocar em sua linguagem cada vez mais os números reais da nossa economia. E ele precisa rodar essa informação melhor, porque a percepção das ações tomadas pelo governo nessa pasta anda equivocada. Desgraça! Para isso vai ser importante estar na energia certa e não cair em provocações da oposição, que já se provou não vale a pena, né? E presidente, seja mais grato do que o senhor já é em público. Apareça mais, abraça mais a sua energia de líder da nação e reclame menos pra imprensa. Esse é o recadinho dessa duplinha ascensionada do barulho. Vamos tirar então uma rona. Teio Ashi, ouvinte estrelinha.
Voltamos pro tema da justiça. A energia da Runa Teiwas indica uma semana de liderança assertiva e decisões corajosas. É crucial que o governo se mantenha firme em seus princípios de justiça e integridade. E o recado intuído aqui, vocês não vão acreditar, é pro ministro da Defesa, Zé Múcio. Ouvinte estrelinha. A espiritualidade resolveu, enfim, mandar mensagem pra ele. Ah, morre, diabo! Vamos lá. Ministro, agir com honra e estar disposto a fazer sacrifícios necessários vão garantir que a paz e a democracia sejam mantidas. Aqui tem uma fortíssima tendência energética de punição a alguns militares, seja aí pelo 8 de janeiro ou alguma outra coisa que eles andaram aprontando por aí. E aí, ministro Múcio, o seu papel é de liderança e coragem pra agir de acordo, sem politicagem, sem ficar passando a mão na cabeça de amiguinho verde-oliva, tá? O senhor esteja avisado. Energias lidas! Então bora pros assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, Paulo Pimenta, nos olhos do ministro é refresco? O homem foi nomeado basicamente como gerente da tragédia do Rio Grande do Sul. E com a nomeação, a mira foi parar na testa do ministro da SECOM. E claro que o ouvinte estrelinha não perdeu a oportunidade de sugerir esse assunto e cá estamos para perguntar aos nossos oráculos. Como será que Paulo Pimenta pretende navegar nas águas turvas da política do sul do país? Por onde anda Marina Silva? Nossa ministra do Meio Ambiente sempre teve atuação discreta, mas dessa vez e com tantas tragédias climáticas pelo país nos últimos meses, digamos que a Marina anda se excedendo nesse low profile todo. Vamos perguntar para os nossos oráculos o que se passa na cabeça dela, sobretudo com o que anda acontecendo, já que acaba de ser aprovada uma audiência com ela no Senado para falar do quê? Sim, das chuvas do Rio Grande do Sul. Leite, Melo e as eleições municipais. Ouvir estrelinha pede, a gente atende. No bloco da fofoca, a gente quer saber o que vai acontecer com o governador Eduardo Leite e com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, depois de demonstrarem total incapacidade de gerirem a crise que acometeu o povo gaúcho. Solta a vinheta. Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 74 aqui no seu tocador chegou e o ouvinte estrelinha já percebeu que hoje estamos monotemáticos nesse podcast, não é mesmo? Infelizmente. Isso porque vocês pediram muito por essas leituras e sim, os assuntos dos quais vamos tratar hoje são mesmo de grandes interrogações no momento, né? A gente começa então com a principal treta dos últimos dias. É de conhecimento de todos nós que Paulo Pimenta, o ministro da SECOM, foi escalado por Dom Lula III para atuar na reconstrução do Rio Grande do Sul, que enfrenta graves consequências das enchentes no último mês. Pimenta é o único gaúcho do primeiro escalão do governo e está envolvido na resposta à tragédia e na coordenação das ações de socorro desde o início. E sim, desde o início também o ministro vem sofrendo pressões, porque a gente precisa lembrar, o Rio Grande do Sul é um estado polarizado, mas que tem em sua maioria prefeitos de direita e extrema direita, além de um governador tucano que adora ajustar o coletinho da Defesa Civil como se fosse uma brusinha da Shein, né? Deus que me perdoe. Pimenta já teve protagonismo em alguns episódios durante o socorro ao Rio Grande do Sul. E um deles se destacou pela fake news descarada do prefeito de Farroupilha, que gravou uma verdadeira cena e merece o Oscar de melhor ator por fingir não só não conhecer a regra de como enviar um plano de emergência, mas também por mentir à população sobre a verba emergencial liberada pelo governo. Era para os primeiros dias só, mas o prefeito deu a entender que haviam sido liberados só 300 mil para tudo que a cidade precisava. A gente tem que estar com o Gadernal do lado, hein? Durante a crise das enchentes, Pimenta destacou-se no combate à desinformação, pedindo investigações sobre influenciadores que disseminam notícias falsas sobre o trabalho de resgate, a atuação dos voluntários e todo o resto, né, das desinformações que apareceram por aí. E essa atuação, óbvio, gerou controvérsia e descontentamento entre os bolsonaristas, né? Foda-se. Paulo Pimenta foi então nomeado ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E, ai gente, o Aécio Neves achou por bem não só escrever um texto passivo-agressivo na Folha, como sair criticando a escolha e falando em intenções eleitoreiras. E o que o Pimenta respondeu pra ele? Confira comigo no replay. Aécio Neves? Não conheço. Mas não foi só o Aécio que criticou a escolha, né? A rejeição do Pimenta, ela é atribuída à resistência de deputados e senadores o quê? Bolsonaristas, que enxergam na atitude aquilo que eles mesmos fariam, na verdade, né? Que é politizar a tragédia no estado. A preocupação é de que Pimenta possa usar a pasta para alavancar uma possível candidatura nas eleições de 2026. No contexto de resistência, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Coleite, da Defesa Civil, afirmou que não há ruídos com a gestão de Lula no
combate à tragédia das chuvas, apesar dos incômodos nos bastidores com a composição do gabinete de Pimenta, que inclui alguns políticos petistas derrotados em eleições passadas. Diante desse cenário, o ministro já traça até um plano B, considerando transformar o ministério em uma subsecretaria lá na SECAM, ou então em uma secretaria da Casa Civil. A criação do ministério precisa passar por votação no Congresso Nacional. E claro, ela pode não ser aprovada por conta da mesquinharia eleitoreira bolsonarista. O governo está tentando empurrar com a barriga a votação dessa medida provisória para ganhar tempo, permitindo aí ao Pimenta finalizar o plano de reconstrução. Ouvinte Estrelinha, pra gente entender se a criação do Ministério Extraordinário passa no Congresso, a gente vai usar um tarô novinho, que é o tarô hermético de Godfrey Dawson. Eu super me conectei com essas cartas e esse tarô é brabo, hein? Vamos lá? Vambora. Bora embaralhar essas cartas. Rei de paus, rei de copas e rei de pentáculos. Caralho, o maluco é brabo. Olha, é difícil, mas o jogo aqui tá dizendo que não é impossível, não. Isso porque a combinação desses três reis indica uma situação que é complexa, mas que tem boas chances de sucesso. O rei de paus representa liderança, visão e força de vontade. Essa carta sugere que tem uma figura de liderança política forte e determinada nos bastidores aí, articulando a aprovação da MP. Essa pessoa possui energia e capacidade de inspirar outros a apoiarem o Ministério Provisório. No contexto aqui do Congresso em si, indica que a iniciativa tem um defensor comprometido e bastante influente, capaz de enfrentar desafios com muito carisma. Agora eu fiquei curiosa, quem será essa pessoa, hein? Você tem uma dica? Ouvinte Estrelinha. O rei de copas simboliza equilíbrio emocional, diplomacia e empatia. Essa carta sugere que negociações chatas e difíceis para aprovação da MP vão acontecer. Isso implica que os argumentos em favor da medida precisarão não só ser lógicos, mas também apelar ali para sentimentos e preocupações dos parlamentares, especialmente os bolsonaristas chupé de alumínio, que eu duvido que tenham realmente empatia emocional. A diplomacia e a habilidade de negociar em um ambiente polarizado desse jeito aí, como tá, vai ser muito importante. Por fim, nós temos o Rei de Ouros, representando sucesso material, estabilidade e pragmatismo. Essa carta sugere que haverá um foco nos aspectos práticos e financeiros do plano de ação ali do Pimenta. Os benefícios econômicos da segurança financeira que a MP promete trazer para o Rio Grande do Sul serão argumentos persuasivos. Os parlamentares precisarão estar atentos às questões de recursos e sustentabilidade. E a MP precisará demonstrar claramente como ajudará na reconstrução do Estado de maneira eficaz e duradoura. Sabendo dessa chance de boa aprovação, a gente precisa agora saber quais são as tendências energéticas que rodeiam aí a gestão de crise que pode vir a ser liderada por Paulo Pimenta. Será que ele consegue enfrentar esse desafio, ouvinte Estrelinha? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir. 7 de paus, o arcano maior da estrela, e 7 de copas. Deixa eu pensar aqui. Ouvinte Estrelinha, esse jogo revela uma liderança marcada por desafios, mas também tem uma forte energia aqui de inspiração, de esperança. O Pimenta aí vai enfrentar a oposição pesada, caso o nome dele passe mesmo. E aí ele vai precisar defender as ações dele com bastante determinação e convicção. O 7 de paus sugere que o ministro vai enfrentar muita resistência bolsonarista, principalmente os locais lá do estado do Rio Grande do Sul. Ele vai precisar se preparar para defender as ações, as estratégias e se defender de críticas da oposição. E a iniciativa privada interessada nessa reconstrução não vai gostar nem um pouco das decisões do Pimenta, porque elas podem não ser de interesse financeiro para essas empresas. Vai ter um clima aí de competição e necessidade constante de provar o seu valor e a validade das ações. Mas o 7 de paus indica também superação de obstáculos. A estrela simboliza esperança, inspiração, renovação. Essa carta indica que o Paulo Pimenta vai trazer uma visão mais renovada e pode ser vista aí como uma figura que pode guiar o caminho para a recuperação do Rio Grande do Sul. A estrela sugere que o sucesso de Pimenta pode mesmo manifestar o maior temor de Aécio Neves. Aécio Neves? Não conheço. O de que Paulo Pimenta se viabilize como candidato por passar a ser visto como uma figura carismática pelos gaúchos. Ouvinte Estrelinha, eu particularmente acho o ministro da SECOM zero carisma, mas né, vai saber. E aí a gente tem o 7 de copas fechando o jogo, representando escolhas, ilusões e possibilidades. Essa carta confirma bastante a oposição política a Pimenta e ele vai precisar discernir entre o que é real, o que é viável e o que pode ser uma distração para ele, especialmente os bolsonaristas
favoritas com as fake news. O desafio aqui é manter o foco mesmo, tá? E tomar as decisões que sejam mais práticas e realizáveis, né? Do ponto de vista de curto prazo. E aí o Paulo Pimenta precisa ficar esperto, porque ele vai ter que evitar ser seduzido por ficar remoendo fake news, por exemplo. Ouvinte Estrelinha, as tendências energéticas para a liderança do Paulo Pimenta aí no Ministério Extraordinário estão indicando que, apesar dos desafios da necessidade de se defender o tempo todo, ele tem aí um potencial de inspirar as pessoas e guiar aí os esforços de reconstrução com mais esperança e visão, desde que, claro, ele mantenha o foco e discernimento nas suas escolhas. Mas será que ele consegue? Por onde anda Marina Silva? Então, ouvinte Estrelinha, a gente sabe que a nossa ministra do Meio Ambiente é uma figura cara no mundo inteiro e que a sua voz ecoa quando o assunto são as mudanças climáticas, né? E quem ouve o Astro Brasília sabe que a gente previu sim o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Basta voltar alguns episódios porque a previsão é relativamente recente. Nos últimos dias, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se manifestou diversas vezes sobre a recente tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não sei dizer se o papel dela nessa tragédia que os gaúchos enfrentam tá apagado pela imprensa ou pelo excesso de discrição dela, ou até pela falta de interesse do público, né? Que prefere, obviamente, o barraco, o dedo no cu e a gritaria do que ler os pontos de vista de uma pessoa técnica sobre o assunto. Mas vamos aos fatos que não ganharam destaque na voz da Marina. E o primeiro é essa fala dela aqui. Nós estamos trabalhando e fazendo um esforço muito grande para, além da gestão dos desastres, a gente possa fazer também a gestão do risco. Os investimentos são feitos corretamente na hora em que acontecem os desastres ambientais ou os eventos climáticos extremos que foram anunciados há tanto tempo. E como não tomamos as providências cabíveis e no tempo certo, agora estamos pagando o preço. E gata, ela não tá errada, né? Amiga, não tem como te defender. Durante o anúncio de projetos de restauração na Amazônia essa semana, Marina destacou a falta de preparo e investimentos adequados na prevenção de desastres naturais no Brasil. Ela foi enfática, inclusive, sobre a urgência de desenvolver políticas públicas preventivas para evitar calamidades semelhantes no futuro. A ministra revelou que o governo está trabalhando em um plano de prevenção a desastres climáticos desde fevereiro do ano passado, após o desastre em São Sebastião. A proposta visa viabilizar recursos para quase 2.000 municípios vulneráveis a desastres ambientais. Ela também comentou sobre o programa Brasil 2040, que foi engavetado em 2015. Ela também reconheceu que houve falhas nos governos anteriores, inclusive petistas, em preparar o Brasil aí para eventos climáticos extremos, mas também ressaltou os avanços significativos na redução de CO2 durante os governos do PT e a necessidade contínua de esforços para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. O governo atual está focado em desenvolver um plano robusto de prevenção de desastres, que inclua novas fontes de recurso e um regime jurídico específico para emergência climática. Pois é, ela andou falando bastante na semana, mas ainda assim, os bolsonaristas não se aguentaram e aprovaram na CCJ do Senado um requerimento para que a ministra preste esclarecimentos sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Os bolsonaristas questionaram a atuação do Ministério e a suposta falta de diálogo com o Congresso, mas teve também o senador Omar Aziz, da base do governo, criticando a ministra, alegando que ela estaria mais focada em questões internacionais do que nos problemas internos do Brasil. E é com esse oi sumida que ela tomou do Senado que a gente vai perguntar como vai ser o desempenho e a repercussão dessa audiência. Para isso, usaremos o oráculo dos elementais, que cai bem aqui na situação, não é mesmo? Então vamos embaralhar as cartas. O coração, o gelo e o sul. Ouvinte Estrelinha, pelo que eu tô entendendo aqui, será Marina sendo Marina, tá? A carta do coração representa compaixão, empatia e conexão emocional. Aqui temos Marina participando da audiência com um profundo senso de empatia e humanidade que lhe é natural, né? Ela se mostrará emocionalmente conectada com a situação das enchentes e com as pessoas afetadas. Seu discurso será norteado por uma genuína preocupação com o bem-estar dos gaúchos. E a carta do gelo chega aqui pra mostrar que Marina não vai deitar pra maluco bolsonarista, não. Eu fico muito triste, cara, filho da puta!
Veremos uma ministra compassiva, mas de compostura e clareza cortante nas suas respostas. Essa carta sugere que Marina vai enfrentar questionamentos difíceis e precisará desenhar muita coisa pra bolsonarista, né? O que vai render aí mais cortes pras redes sociais e vergonha alheia pra eles, né? Mas será importante que ela permaneça serena e analítica. A carta do gelo tá me mostrando que ela vai ter sucesso ao manter a postura, lidando com esses desafios de forma bem fria e calculada, sem deixar que as emoções e provocações deles afetem seu desempenho. A carta do Sul parece que chegou de forma providencial, vocês perceberam isso? E ó, que coisa boa, essa carta representa avanço, progresso e novos inícios. A audiência aí pode ser então um ponto de virada positivo para as questões em debate, no que diz respeito à crise climática. O desempenho de Marina Silva provavelmente vai abrir caminhos aí para novas iniciativas e progressos significativos nas ações contra as enchentes no país todo. Ela pode apresentar propostas ou planos que sinalizem um movimento em direção a soluções efetivas e, claro, inovadoras. Pois muito que bem, ouvinte estrelinha. A Marina Silva ganha com essa audiência uma grande oportunidade para falar de novo do que ela vem falando há 20 anos e ninguém deu atenção. Vamos aguardar então os próximos passos para ver como foi essa audiência, tá bom? Leite, Melo e as eleições municipais no Sul. No último bloco da fofoca, vamos falar de dois atores políticos que estão dando na veneta do brasileiro com pensamento crítico. A dupla de ineptos Eduardo Leite e Sebastião Melo. Toda hora essa discussão, cara. Olha, ouvinte estrelinha, se você em um laboratório pegar o Jair... Cala a boca, eu não perguntei nada. Cara, quem fala de eu não sou coveiro. Chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? E passar um raio gourmetizador, o resultado é um Eduardo Leite novinho pra fuder com seu estado. Pessoal, eu não sou o homem do tempo. Não é hora de procurar culpados. O histórico de Eduardo Leite em relação à legislação ambiental do estado ganhou destaque no debate público. Desde 2019, o governador alterou 480 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul e flexibilizou regulamentações que, segundo ele, dificultavam o desenvolvimento econômico. Tadinha, que barra. Não, só que essas mudanças, como a criação do autolicenciamento e flexibilização da proteção ao bioma pampa, foram duramente criticados por ambientalistas e pela população já na época, mas agora em especial durante a recente catástrofe climática que afetou 85% do território gaúcho e milhões de habitantes. As recentes pesquisas também indicam que a maioria dos gaúchos atribui grande responsabilidade ao governo estadual pela tragédia, por causa justamente do enfraquecimento das leis ambientais. A condução de Eduardo Leite durante a crise também foi comparada de forma desfavorável com a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e com razão. Cara, quem fala de eu não sou coveiro. Pessoal, eu não sou o homem do tempo. Leite foi criticado por suas declarações ambíguas e por não fornecer orientações concretas à população nos momentos mais críticos. Sua insatisfação com a escolha do ministro Paulo Pimenta como interlocutor do governo federal também foi interpretada como uma manobra política, exacerbando tensões e prejudicando a colaboração necessária para enfrentar a crise. E lógico, né, para ofuscar o Paulo Pimenta e não para ajudar os gaúchos, se não convenhamos, ele já tinha tomado essas medidas, o governador anunciou a criação da Secretaria da Reconstrução Gaúcha para liderar o processo de recuperação do estado. Ai, que tudo! Além disso, Leite sancionou o Plano Rio Grande, que é um projeto de lei que prevê ações de curto, médio e longo prazo, focando em assistência social, segurança, habitação, infraestrutura e resiliência a eventos climáticos futuros. Paralelo a isso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por ampla maioria a criação de um fundo financeiro destinado à reconstrução do estado. Ele foi proposto pelas bancadas do PT e PCdoB. Veja só, né, ouvinte estrelinha? O fundo permitirá maior controle e fiscalização dos recursos destinados à recuperação do Rio Grande do Sul. Frente às novas chuvas e a sequência de trapalhadas de Eduardo Leite, nada mais justo do que perguntar ao oráculo do karma qual será o futuro político do Tucano, que é um partido também que anda agonizando, né? Será que Leite, do Milk, recupera a credibilidade dos seus eleitores? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir, mas eu, sinceramente, espero que não, né? Tá. Olha só, ouvinte, estrelinha, como esse oráculo é chatinho, a gente vai pra interpretação do jogo e eu vou explicando as 3 cartas, porque são os nomes complicados. Mas você pode entender melhor indo lá no nosso Instagram, tá bom? Vamos lá, a primeira carta sugere uma ação imediata e direta por parte do Eduardo Leite pra projetar a imagem dele. E a gente sabe
sabe, já tá comendo mosca, né? Ele precisaria assumir uma nova persona e uma narrativa 100% compassiva pra demonstrar que ele tá agindo com confiança e autonomia. Convenhamos aí que nesse caso a autonomia é zero, porque a primeira coisa que ele fez, não sei se vocês lembram, foi chuitar lá pro Dom Lula III pedindo arrego, né? Essa carta também demonstra um abandono político de Leite por uma boa parte dos seus aliados. Afinal, ninguém quer ficar perto de um governador que parafraseia o Jair Bolsonaro, né? Pessoal, eu não sou o homem do tempo. Na segunda carta fala sobre a importância das parcerias e relacionamentos na construção da imagem política de Leite, que, como vimos aqui na carta anterior, anda sem muitos aliados políticos. Além disso, a referência à Libra da carta pede que o governador deixe de ser mesquinho e harmonize suas relações com o governo Lula, parando aí de mandar recadinho passivo-agressivo, que não tá ajudando ele. A última carta está no planeta Netuno e nos conta que o Leite não anda bem emocionalmente, não. E pode meter os pés pelas mãos mais ainda. Ele pode estar passando por um período de incerteza e ilusão em que sua autoimagem pública está sujeita a distorções e mal-entendidos. Só que também sugere a necessidade de um sacrifício pessoal em prol de um bem maior, o que a gente também sabe não é da natureza do governador, né? Leite pode precisar abrir mão de certas ideias ou abordagens grosseiras, fazer um meia-culpa, realmente ir a público e pedir desculpas e de fato trabalhar mais em favor do interesse público e menos em favor da sua agenda de poder. Bom, agora vamos pro prefeito de Porto Alegre, né? A recente inundação em Porto Alegre desencadeou uma série de eventos, incluindo um protocolo, incluindo um pedido de impeachment contra o prefeito Sebastião Mello aí do MDB. O pedido foi movido pelo secretário-geral da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, que é o Bruno Matos da Silva, e ele alegou negligência na gestão das estações de bombeamento e drenagem da cidade. Documentos anexados ao pedido mostram alertas feitos à prefeitura em 2018 sobre os riscos no sistema de drenagem. O Mello se defendeu chamando a ação de narrativa política e diz que tem uma boa relação com o ministro Paulo Pimenta. Cláudia, senta lá. Enquanto isso, o Ricardo Gomes, não confundir com o Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, Ricardo Gomes é vice-prefeito lá em Porto Alegre. Ele enfrentou também o escrutínio público porque, claro, né, resgataram as conexões políticas e o histórico reacionário dele. Eita, pô. Criticado por seu negacionismo e ligações políticas ultraliberais, a sua possível ascensão ao poder em caso de impeachment preocupa muita gente. Seria tipo o Mourão ou Braga Neto assumir no lugar do... O descontentamento popular com Mello reflete justamente a insatisfação com políticas municipais e suas consequências durante essa crise. A administração de Mello foi alvo de críticas por falta de cumprimento de promessas de manutenção das casas de bombas que foram feitas ali na campanha em 2020, né? Promete em 2020, chega em 2024, aí a zona que tá, né? A ausência de investimentos em infraestrutura anti-enchentes agravou ainda mais a situação, culminando na maior enchente da história da cidade de Porto Alegre. Especialistas apontaram que o sistema de proteção contra inundações, concebido na década de 1970, falhou miseravelmente. Por quê? Porque faltou manutenção, especialmente nas comportas e casas de bombas. A gestão do Mello também foi duramente questionada pela falta de preparo para lidar com as consequências da inundação. Temos aí milhares de desabrigados e danos generalizados. A cidade está enfrentando desafios logísticos na prestação de assistência à população afetada e tem todo o problema de infraestrutura e falta de energia. O prefeito reconheceu a dificuldade de encontrar abrigo para todos. E claro, né? Ele foi pedir verba e beijar a mão de quem? Do governo federal para construir moradias populares e para compra de imóveis desocupados. Bom, para fechar nosso episódio, então, a gente segue com o Karma Cards para perguntar, no caso, este processo de impeachment, ele vai adiante? Já que, inclusive, a mesa diretora de Porto Alegre é composta basicamente por bolsonaristas. Bora lá embaralhar essas cartas de karma aqui. Tá, beleza. Gente, não dá pra saber não, tá? Deu errado. A primeira carta sugere que as decisões relacionadas ao prefeito de Porto Alegre vão ser tomadas aí considerando os interesses da comunidade. E isso inclui pensar no que é menos pior, o Mello ou seu vice. Esse é o estado da tragédia também política. A tendência energética é de que a decisão seja influenciada pela visão de longo prazo sobre o impacto na vida das pessoas e da cidade. Segunda carta mostra
lembra que a identidade, desejos e ações do prefeito serão fundamentais na decisão sobre o seu impeachment. Ela indica que o caráter e o comportamento do prefeito serão avaliados de perto, sim, assim como as suas motivações, objetivos pessoais e agenda de poder. Isso pode indicar o resultado do processo de impeachment aí bem influenciado pela conduta e pelas intenções do prefeito, ou seja, ele pode mesmo estar na mira, né? Por fim, nossa última carta nos diz que há uma corrente capaz de frear o processo de impeachment ali na Câmara dos Vereadores. A referência a câncer nessa carta pode indicar uma forte ligação de interesses políticos e um desejo de proteger o prefeito, mas também pode sugerir vulnerabilidade e sensibilidade às circunstâncias. Enfim, né, ouvinte estrelinha? O oráculo tá dizendo que tudo pode acontecer. Ou seja, ele não deu uma resposta concreta pra gente nesse caso. Que Gaia aí proteja o povo do Sul e faça o que for melhor. Mas olha, tem muita gente precisando despertar da realidade paralela que viveu até aqui. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou lá no PicPay direto, doando pro e-mail astrobrasilis@gmail.com. Beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas, é @astrobrasilis. Esse podcast usou referências de Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, BBC, Poder 360, Agência Brasil e os oráculos The Elemental Oracle, Karma Cards e The Hermetic Tarot. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna nananã. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.